Bem-vindos à aula de Geografia. Na sequência de aulas que tivemos até agora, aprendemos como foram definidos os pontos cardeais, conhecemos a rosa dos ventos com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, vimos que as coordenadas geográficas são formadas por linhas imaginárias denominadas paralelos, que nos fornecem as latitudes, e meridianos, que nos fornecem as longitudes. Outros pontos também foram estudados, mas estes que foram mencionados são conhecimentos básicos para a cartografia, que é o tema desta aula. Cartografia é a ciência que se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas, elaborados com base em estudos científicos e operações técnicas e artísticas. Como a cartografia transmite informações por meio de mapas, vamos definir o que são eles. Mapas são representações gráficas de características naturais, como clima, relevo, vegetação, dentre outras, ou sociais, como a divisão por estados, cultivos agrícolas, indústrias, etc., de toda a superfície da Terra ou de parte dela. Servem para nos orientar no espaço e facilitar a compreensão da localização das informações neles representadas. Lembrando, para a elaboração dos mapas, são realizados estudos e seguidos critérios técnicos. Vamos então conhecer os elementos fundamentais de um mapa. Começando pelo título. O título indica o assunto representado, neste caso, as grandes regiões do Brasil. O mapa aponta a orientação, que pode ser apresentada pela rosa dos ventos ou apenas pela direção norte, como é o caso deste mapa. A orientação serve para nos guiar no espaço terrestre. Também estão presentes as coordenadas geográficas, ou seja, os paralelos apresentando as latitudes e os meridianos as longitudes. Símbolos e cores são indispensáveis para representar as informações presentes no mapa, mas precisamos saber o que estes símbolos e cores querem dizer. E para isso é fundamental o uso da legenda, que geralmente aparece na parte de baixo do mapa. Vamos conhecer alguns destes símbolos que são comuns nos mapas. A bolinha no interior de um círculo representa capitais de estado. Os tracinhos azuis representam rios. As linhas pretas representam as divisas entre estados. Quando a espessura é maior, representa a fronteira com outros países. Existem muitas outras possibilidades, e você não precisa memorizar todas elas, pois para entendê-las estará a legenda no mapa para explicar cada símbolo ou cor utilizado. A fonte do mapa mostra sua origem, ou seja, quem o elaborou, assim como de onde as informações foram obtidas. Neste caso, a fonte é o IBGE, ou seja, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coletou as informações e elaborou o mapa. E por último, mas não menos importante, a escala. É óbvio que não é possível representar em um mapa o tamanho real da área em questão, como um município, um estado, dentre outras. Mas lembre-se que o mapa possui critérios técnicos, e um deles é justamente manter a relação de proporção entre o tamanho real e o tamanho do mapa, e esta é a função da escala. Existem dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Mas independente do tipo utilizado, o objetivo é o mesmo, que é apresentar a relação entre o tamanho real e o tamanho no mapa. Só muda o jeitinho como ela é apresentada. A escala numérica é representada por uma fração, onde o numerador indica a medida do mapa e o denominador indica a medida real. Na escala numérica, estas medidas sempre estarão em centímetros. Nós lemos a escala numérica assim: 1 para 200.000.
Neste exemplo, 1 centímetro do mapa equivale a 200.000 centímetros da área real. Mas daí você pensa, ora, mas eu não uso centímetros para dizer a distância entre duas cidades. Eu me refiro a esta distância em quilômetros. Se na escala numérica esta distância está em centímetros, como eu vou saber em quilômetros? A resposta é simples. Basta dividir por 100.000 ou simplesmente cortar 5 zeros. Isso porque cada quilômetro possui 100.000 centímetros. Desta forma, usando a distância do nosso exemplo, temos que 200.000 dividido por 100.000, podemos simplificar eliminando os zeros de maneira proporcional. O que sobra é 2 dividido por 1, que é 2. Ou seja, na escala 1 para 200.000, cada centímetro do mapa representa 200.000 centímetros ou 2 quilômetros na realidade. Já na escala gráfica, as distâncias são representadas por uma linha reta dividida em partes, como em uma régua. Neste caso, as distâncias reais são representadas na própria linha. Observe neste exemplo. Cada intervalo, que nos mapas geralmente é 1 centímetro, representa 2 quilômetros. Neste mapa foi utilizada a escala gráfica, onde 1 centímetro do mapa representa 250 quilômetros da distância real. Se fosse escolhida a escala numérica nesta mesma proporção, a escala que teríamos seria 1 para 25 milhões. Os cartógrafos desenvolveram formas diferentes de representar a Terra. Vamos conhecer algumas delas. Vamos começar pelo globo terrestre, que é a representação mais perfeita da Terra, pois as proporções são mantidas. As desvantagens são que no globo não conseguimos ver muitos detalhes, nem ver toda a superfície de uma vez. Afinal, um lado sempre estará oculto. Uma outra forma muito utilizada para representar a Terra é o planisfério, que representa toda a superfície em um plano. É o caso do mapa-mundi. Nele podemos observar toda a superfície, comparar os continentes e a sua localização. O problema é que ele causa distorções. Afinal, não é possível representar fielmente uma superfície esférica em um plano. Uma outra forma de representação são os mapas digitais. Eles são elaborados com base em fotografias aéreas e imagens de satélites. Pode-se assim monitorar as massas de ar para elaborar previsões do tempo, monitorar recursos naturais, verificando, por exemplo, o aumento das áreas desmatadas, ocorrência de queimadas, dentre outras inúmeras possibilidades. Por aqui encerramos a nossa aula. Até mais!